Oi, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao Explica Professor. Essa é mais uma aula de Ciência dos Materiais, dentro do nosso curso de Ciência dos Materiais. Essa é uma aula mais específica ainda da parte de fadiga. Hoje a gente vai ver como que é e como que se dá uma curva SN, ou a minha curva de Euler. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você para já deixar o like aqui nesse vídeo, que isso ajuda bastante a gente a aparecer para mais pessoas, para outras pessoas que estão precisando de assistir esse conteúdo. E caso você não seja inscrito, que se inscreva aqui no canal, que isso também ajuda bastante o canal a crescer. Se você vê alguma propaganda aí também e quiser clicar, isso também ajuda bastante o canal e não custa nada para vocês. Bom, vamos agora para a nossa aula. A gente, na última aula, falou um pouquinho de tensão cíclicas, uma parte introdutória de fadiga, e nessa aula a gente vai ver, dando continuidade nesse assunto de fadiga, como que ocorre, de fato, um ensaio de fadiga, né? Quando eu estou querendo avaliar uma propriedade de um material em fadiga, eu tenho uma propriedade que eu vou chamar ali de limite de resistência à fadiga, ou a minha resistência do meu material quando eu estou atuando em fadiga. Então, como que se dá esse teste, né? Bom, se era necessário avaliar a minha propriedade de fadiga, então foi desenvolvido um teste que simulasse um material sendo carregado de forma cíclica, em fadiga. Então, mais ou menos, o que consiste o teste, pelo menos esse teste que eu vou apresentar para vocês, que é o de flexão rotativa. Ele pode ter outro tipo de teste, por exemplo, um teste de tração em fadiga, mas esse aqui foi um dos primeiros a serem utilizados, e são um dos que são mais utilizados ainda, né? Em que consiste, né, para gerar aqui o que eu chamo de curva SN, que é uma curva que a gente vai ver já como que ela é construída e como ela se dá. Eu tenho aqui o meu maquinário, né? Eu vou ter um motor. Esse motor ele vai fazer um eixo aqui girar, e à medida que esse eixo aqui está girando, eu tenho o meu corpo de prova. Eu vou ter um corpo de prova aqui de formato cilíndrico, igual eu vejo para tração, né? Eu tenho um D0 aqui, e esse meu corpo de prova ele vai estar girando, né? Ele vai estar rotacionando aqui para um lado e para o outro. E de forma paralela, eu vou estar aplicando uma tensão aqui nesse meu corpo de prova. Então, quando eu estou aplicando essa tensão, o que está acontecendo? Né? Esse meu corpo de prova aqui, ele fica aqui reto, ele vai pegar e ele vai ficar levemente inclinado assim, né? Ele vai ficar deformado, ele vai fletir assim lateralmente. E depois ele vai pegar e vai fletir para o lado, ele vai ficar fletindo de um lado para o outro. E eu faço com que essa minha carga ela seja aplicada de forma com que, ora, eu tenho uma tensão trativa aqui no meu corpo de prova, né? Eu vou ter aqui, nesse caso, se eu estou fletindo meu material, eu vou ter aqui uma tensão trativa, e aqui eu vou ter, né, aqui uma tensão compressiva, e aqui eu vou ter uma tensão trativa. E depois, quando eu faço meio ciclo, e se eu aplicar a mesma tensão depois, o outro lado do meu corpo de prova, né, digamos aqui que eu apliquei aqui o meu corpo de prova nesse sentido, e aqui eu tive uma tensão trativa na parte de baixo e uma tensão compressiva na barra de cima. Aí depois de eu rodar 180 graus no meu corpo de prova, ou seja, meio ciclo, eu aplico essa tensão de novo. Então, qual é a garantia de por que é importante eu fazer isso? Porque esse lado do corpo de prova aqui que sentiu a tensão, ele sentiu uma tensão trativa, e a tensão trativa, como a gente já tinha visto, é a tensão trativa que faz aumentar ou faz a minha clínica iniciar e propagar. E para eu não aplicar a mesma tensão trativa na mesma região ou de uma forma muito randômica, eu tenho que ajustar a minha tensão para ela aplicar uma tensão trativa nessa região, depois uma tensão trativa na outra região. Então, eu vou aplicando essa carga a cada, por exemplo, meio período, se for o que eu estou querendo avaliar. Então, eu vou tanto ter as duas regiões do meu corpo de prova tendo tensões trativas como tensões compressivas devido ao meu efeito de flexão, né? A gente viu na nossa aula de flexão, né? Caso você não tenha visto essa aula, se você parou aqui só agora, a gente teve uma aula que a gente viu os ensaios mecânicos, e eu sei que no meu momento fletor aqui no ensaio de flexão, ele é assim, eu tenho a minha carga máxima aqui nessa parte inferior do meu corpo de prova, né? Uma carga trativa, eu vou ter um momento ali maior nessa parte inferior do meio quando eu estou falando de um ensaio de 3 pontos. Bom, então eu vou pegar um material que eu estou querendo analisar e vou realizar vários ciclos e vou ficar aplicando a carga por diversos ciclos, né? Porque eu estou querendo simular algo que acontece na realidade, né? Que eu tenho até um GIF de um eixo, por exemplo, que ele está sendo fletido aqui de forma cíclica, né? À medida que esse eixo está girando, eu estou movimentando ele exatamente para simular uma condição de trabalho que ele poderia estar atuando. E para eu gerar a minha curva SN, o que é a minha curva SN? Eu vou ter uma curva que ele vai ter um S, né? O meu S aqui é exatamente de tensão, né? Do sigma, do strength,
da resistência do meu material, e aqui eu vou ter um N, que vai ser o meu número de ciclos. Então, como que funciona? Eu tenho o meu corpo de prova e eu quero avaliar esse meu corpo de prova numa tensão. Normalmente eu uso uma tensão menor que a minha tensão de escoamento, por exemplo. Eu vou começar com uma tensão de aproximadamente 2/3 ou 70%, 60 e tantos por cento da minha tensão de escoamento. E eu vou aplicar essa tensão aqui, vou calcular essa tensão no meu corpo de prova e vou ver quantos ciclos ele vai durar com essa tensão. Digamos que eu tive 5 corpos de provas e avaliei aqui, deu vários pontos aqui para esse nível de tensão aqui. Aí, beleza, eu vou tirar a média, né? Esse vai ser meu ponto. Aí eu reduzo o meu nível de tensão, vou para 50% e vejo quantos ciclos, né? Aqui foi a quantidade de ciclos, normalmente esse ciclo está em escala log. Aí, no 50%, a tendência é que meu material ele resista a mais ciclos, né? Já que eu reduzi a minha tensão. Aí eu pego e avalio novamente quantos ciclos ele durou. E eu vou fazendo isso para diversos níveis de tensão, né? Um ensaio demorado. Eu vou ter diversos níveis de tensão, eu vou ter diversos ciclos, e nisso eu vou produzindo uma curva, né? Daqui eu vou conseguir produzir uma curva que a gente vai ver como que ela se comporta mais ou menos. Que aqui são os meus tipos de curva de Roller, né? Que a gente chama de a minha curva SN ou curva de Roller, né? A gente chama de Roller porque ele é uma homenagem ao engenheiro que ele foi o primeiro que observou esse tipo de comportamento de fadiga olhando em rodas de vagão de trem ainda na década de 1860. Então, em geral, eu tenho aqui 2 tipos de curvas de SN, né, da minha curva de Roller, que elas são apresentadas. A minha curva SN ela vai se tornar horizontal em valores de N mais altos. O que eu estou querendo dizer isso? Quando eu estou trabalhando com ligas ferrosas e titânio, o que são ligas ferrosas? Né? Minhas ligas de ferro-carbono, né, aço ou ligas de titânio. Quando eu vou chegar aqui num valor de N muito grande, ó, aqui eu tenho o meu gráfico de N, da minha tensão, né, minha amplitude de tensão, e eu vou ter aqui os meus ciclos. Quando eu estou para um valor muito grande, eu vou chegar num valor aqui em que minha curva ela vai ficar horizontal. Para esse tipo de material, as minhas ligas ferrosas e de titânio, ele vai ter o que a gente chama de limite de fadiga, que é esse ponto aqui. O meu limite de fadiga vai ser exatamente o ponto onde a minha curva ela ficou horizontal, ou seja, a partir desse ponto aqui, o meu material ele pode romper, mas ele vai romper com tantos ciclos que a gente vai considerar basicamente que ele tem uma vida infinita, né? Praticamente a minha falha por fadiga ela não vai acontecer. Então, normalmente, quando eu quero projetar um material fadiga, eu vou projetar ele até aqui embaixo para eu considerar um fator de segurança, sabendo que eu tenho essa informação aqui desse meu gráfico. Normalmente, esse gráfico ele é produzido numa amplitude de R igual a -1, ou seja, a minha tensão trativa está sendo o mesmo valor da minha tensão compressiva. Para muitos dos aços, o meu limite de fadiga ele vai variar entre 35%, né? Eu vou botar aqui X e 65% da minha tensão, da minha resistência à tração do meu material. Mas, né, isso aí é só uma estimativa para vocês terem uma noção de valores. Quando eu estou falando agora das minhas ligas não ferrosas, quando estou falando de alumínio, cobre e suas ligas, né, eu não tenho um limite de fadiga igual eu estava vendo aqui para o aço. Ou seja, aqui a minha curva, ao invés de ele ter um patamar onde eu tenho uma linha horizontal, eu vou ter uma curva que ela vai ser decrescente sempre. Então, a minha tendência de queda de tensão ela vai ser contínua com os meus valores de N. E para esses materiais, eu vou ter uma resposta específica de fadiga, que eu vou chamar da minha resistência à fadiga, né? Aqui eu tenho um limite de fadiga, que é a partir de qual eu não vou ter mais a fadiga. Aqui não. Aqui eu vou ter que achar uma resistência à fadiga. Ele pode até demorar muito para falhar, mas ele vai conseguir falhar aqui em algum nível de tensão. E eu vou chamar de fatigue life, que vida-fadiga, eu vou botar aqui vida de fadiga, ou vida à fadiga, ele vai ser a quantidade de ciclos que o material ele vai sobreviver, ou ele vai resistir até ele romper por fadiga. Aqui, olhando o que a gente tinha falado sobre os tipos de materiais, ó, deixa eu apagar aqui as borrachas da tinta. Quando eu estou trabalhando aqui com materiais ferrosos, ó, uma liga de aço, um aço 1045, aqui eu tenho um 4340, um aço muito importante, eu tenho uma liga de titânio, todos eles praticamente, eles têm uma linha horizontal aqui de limite de fadiga. Aqui já uma liga de alumínio, ó, uma liga 2014 envelhecida de alumínio, T6 aqui significa que ela é envelhecida, ela vai abaixando a resistência, e apesar de ter um limite grande aqui, mas a resistência dela vai reduzindo. Ó. Aqui eu já tenho um limite de fadiga, então cada tipo de material eu vou ter uma curva dessa, então eu posso usar isso aqui para selecionar
qual tipo de material eu vou usar para um tipo de aplicação. Bom, uma coisa importante para a gente avaliar, quando eu estou falando aqui da minha curva de fadiga também, é a variabilidade estatística, né? Eu sempre vou ter uma dispersão considerável no meu dado de fadiga. Eu falei para vocês que a gente pega alguns corpos de prova, e esses corpos de prova, para romper fadiga, eles são sujeitos a diversos fatores, a gente vai ver isso mais para frente, os fatores que influenciam a fadiga, como variáveis metalúrgicas, o alinhamento do corpo de prova, a tensão média, e tem vários fatores ali que vão afetar a resistência à fadiga do meu material. Então, o que é feito? Eu como faço diversos corpos de prova, eu vou ter um tratamento estatístico a partir do qual eu vou ter, sei lá, muita certeza, chances do meu material falhar ou não. Normalmente, a minha curva de fadiga SN, ela vai apresentar o melhor ajuste que foi feito para a minha curva, né? Que são, como eu estou traçando ali os meus pontos, eu vou ter o meu valor médio. Normalmente, a minha curva de fadiga vai ser meu P0,5, que é o meu melhor ajuste, é o meu valor do meio. Porém, eu posso usar essa variabilidade aqui, essa variabilidade estatística, para ser mais conservador ou não. Vamos lá, eu estou querendo um material que resista a 10 a 6 ciclos. Eu sei que o meu material ele vai precisar atuar durante 10 a 6 ciclos. Eu tenho todas essas curvas aqui de fadiga, né? Para 10 a 6 ciclos, se eu quiser ser conservador, eu posso usar essa curva aqui como um padrão. Para essa curva aqui, para 10 a 6 ciclos, eu posso atuar até 210 MPa. Se eu não quiser ser conservador, eu posso usar essa curva aqui, porque é o meu P099. Esse meu P099 é uma curva não conservadora. E para essa curva não conservadora, quando eu vou olhar a minha tensão aqui, a minha tensão já está perto de 280 MPa. Ou você pode olhar para outro ângulo, né? Se eu estou querendo olhar para 300 MPa, uma curva conservadora, eu sei que conservadoramente eu vou resistir a esse nível aqui, esse número de ciclos, aqui, sei lá, 7 vezes 10 a 4 ciclos. E se para esse mesmo nível de tensão não sendo conservador, eu vou sobreviver a muito mais ciclos. Aqui, né, eu estou olhando mais ou menos 7 vezes 10 a 5, eu estou tendo 10 vezes mais, basicamente, ciclos de fadiga para aquele mesmo nível de tensão. Então, é importante vocês terem noção que quando a gente vê uma curva ali de linha reta, na verdade eu estou falando de um ajuste e não dos valores certos absolutos. Normalmente a gente usa um coeficiente de segurança ali para garantir que o meu material realmente não vai falhar quando eu estou falando de fadiga. E, gente, uma última observação que eu gostaria de fazer aqui para vocês é que, quando eu estou falando aqui de fadiga, eu, na minha curva ali, eu tenho duas regiões gerais da minha fadiga. Eu vou ter a minha fadiga de baixo ciclo, tá vendo essa região aqui, ó? Vamos dividir, digamos, baixo ciclo e alto ciclo. O baixo ciclo são poucos ciclos, o alto ciclo são muitos ciclos. Então, se eu for dividir aqui uma linha, mais ou menos, só para uma linha representativa, eu vou falar que daqui para cá eu tenho alto ciclo, e daqui para cá eu tenho baixo ciclo. O que significa isso? Significa que a minha tensão ali é maior, né? E nessa minha curva aqui de baixo ciclo, significa que eu vou estar tendo algum tipo de deformação no meu material. Eu estou falando isso para explicar de forma geral, isso aqui é um curso introdutório de fadiga, isso aqui é uma generalização. Se você está vendo, se você é um engenheiro mecânico que está tendo um curso de fadiga, você vai ver isso aqui vai ser chamado de, você vai ver isso quando você estiver fazendo uma curva εn, que é uma curva a qual eu estou considerando a deformação e não a tensão que eu estou aplicando no meu material, mas isso aqui é só para você ter uma visão geral de como ocorre. Quando eu estou falando de uma curva εn, que é uma curva que eu estou considerando a deformação que está atuando no meu material e não a tensão, aqui eu não estou considerando que existe uma deformação no meu material, estou trabalhando abaixo do nível de fadiga, aqui eu já considero que existe alguma deformação. Ele vai ter uma componente elástica. Vamos lá, eu vou ter uma componente elástica de fadiga e eu vou ter uma componente plástica. Isso aqui é o que a gente chama do método εn, ou seja, epsilon de deformação, né? Que vocês olharem aqui, essa escala está em ΔE, por ciclos de falha. Isso aqui é uma outra metodologia. Normalmente, aqui na indústria, a gente utiliza só o SN, que é o método mais básico. Quando você está numa indústria um pouquinho mais especializada, você vai começar a utilizar o εn. Mas eu só quero introduzir mesmo essa parte para vocês, que eu vou ter um regime elástico, vou ter um regime plástico. O meu regime elástico, normalmente, aqui, ele vai estar funcionando para altos ciclos, umas tensões menores, ou seja, eu estou dentro da minha região elástica.
e o meu material ele pode falhar aqui para uma região de baixo ciclo, né? Se você pegar um clipe de papel ali e ficar dobrando, em alguns ciclos que você fizer ali, provavelmente ele vai fraturar. Ele, com certeza, ele deformou plasticamente, então ele vai estar fraturando a baixo ciclo. Com poucos ciclos ele está rompendo por fadiga. Bom, gente, vamos fazer aqui agora um exercício exemplo para a gente fixar o conceito dessa aula de hoje. Nesse exercício exemplo, eu tenho aqui que uma barra de aço 1045 com comportamento SN, ou seja, eu tive aqui um ensaio de fadiga SN, mostrado na figura abaixo, aquela figura que eu mostrei para vocês aqui na aula de hoje ainda. Ela é submetida a teste de rotação-flexão com ciclos de tensão alternada, ou seja, né, eu estou tendo tensões alternadas aqui, eu vou ter um R aqui igual a -1. Se o diâmetro da barra for de 15 milímetros, ele me falou que o D da minha barra é de 15,0 milímetros, determine a carga cíclica máxima que pode ser aplicada para garantir que a falha por fadiga não ocorra, né? Eu estou aqui no meu corpo de prova, eu tenho meu corpo de prova aqui, que é redondinho, ele tem um diâmetro, e eu tenho aqui um carregamento flexível, eu vou ter uma carga F aqui que vai estar atuando, e ele quer saber aqui para a fadiga, para garantir que a minha falha não ocorra. Suponha um fator de segurança, vamos botar um F aqui, né, que eu vou chamar F não, né? F eu já usei aqui para força. Vamos ter um N aqui, que é o meu fator de segurança, que vai ser igual a 2. E que a distância entre os pontos do suporte de carga seja 60 milímetros, né? Por que ele está falando isso? Porque aqui eu tenho, quando eu estou em flexão rotativa, né? Quando eu estou aqui atuando em flexão rotativa, vamos botar essa para facilitar o desenho, eu vou ter aqui um ponto de atuação da minha carga, como se eu tivesse um meu ponto aqui onde vai ocorrer a minha flexão. Então ele está falando que a distância entre eles aqui é de 60,0 milímetros. E ele já me deu aqui a minha tabela e pediu para eu olhar para um aço 1045. O aço 1045 é essa curva aqui azul. Para eu garantir que essa curva aqui não vai falhar por fadiga, eu tenho que usar o meu limite de fadiga. O meu limite de fadiga é essa linha horizontal aqui, ó. Essa linha horizontal aqui eu tenho mais ou menos 310 MPa. Então a minha tensão ela vai ser igual a 310 MPa. Como eu estou trabalhando aqui em flexão, no meu ponto, como que eu dou a minha flexão? A minha flexão, eu tenho que a minha tensão, ele vai ser 32, o momento fletor, dividido por πd ao cubo, né? O momento fletor vai ser a minha força vezes a minha distância, dividido por 2. Então eu vou ter aqui que vai ser 16 vezes F vezes L, 16, né? Porque eu dividi aqui o meu 32 por 2, né? Porque já que é L sobre 2, já que a minha carga está atuante aqui, sobre π d ao cubo. Ele me deu o meu valor de D, e ele está querendo saber quem que vai ser ali o meu F. Como eu estou querendo trabalhar com fator de segurança igual a 2, então eu tenho que o meu sigma sobre o meu N, que é o meu fator de segurança, vai ser igual a 16 FL sobre π d ao cubo. Como que eu vou rearranjar isso aqui? Eu estou querendo saber a minha força. Então a minha força ela vai ser igual a sigma π d ao cubo dividido por 16NL. Vamos agora substituir valores só. Quando eu estou substituindo valores, o meu F ele vai ser, sigma vai ser 310 MPa, ou então eu posso colocar 310 vezes 10 a sexta Newton por metro quadrado, que já estou colocando todo mundo na mesma unidade dividida. Meu π vai ser π, né, 3,14, eu vou deixar π aqui ao invés de 3,14, e o meu diâmetro aqui, ele é 15,0 milímetros, ou 15 vezes 10 a menos 3 metros ao cubo, que é o que eu coloquei ali. E por fim aqui, eu vou estar dividindo por 16NL, meu 16 vezes N, meu fator de segurança, L é a minha distância ali que está 60 milímetros, então é 0,06 metros. Resolvendo tudo isso aqui, gente, vocês vão achar aí, vocês podem conferir, eu vou achar uma força de 1.712 newtons. Então, para ele não falhar por fadiga, eu tenho que ter uma carga aqui de 1.712 newtons atuando naquele corpo de prova. Bom, gente, a aula de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Lembre de deixar um curtir aí, compartilhar esse vídeo com um amigo que está fazendo essa disciplina, caso você tenha gostado dessa aula. Caso você não seja inscrito, se inscreva aí no canal. Caso você esteja vendo alguma propaganda aí, também clica, porque ajuda a gente aqui a monetizar o canal e continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Até uma próxima aula e tchau, tchau.